Garantia Agronegócios, conhecimento. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, eu e o Sérgio Caldas, para dar continuidade à nossa série de programas sobre tecnologia no agronegócio. No primeiro programa, nós falamos sobre a tecnologia aplicada no agronegócio. No segundo, nós falamos sobre a tecnologia que vem sendo utilizada, as novas tecnologias e as startups. No terceiro, nós falamos sobre o que a Garantia Agronegócios Corretora usa, né, no dia a dia, tá? E hoje o Sérgio vai fazer para a gente um apanhado geral de tudo que ele falou, né, e um fechamento, ou, né, pelo menos encerrar esse ciclo. Né? Fechar, não dá para a gente fechar assunto sobre tecnologia, mas vamos encerrar esse ciclo que nós fizemos agora e futuramente a gente volta a falar nisso. Não é isso mesmo, Sérgio? Isso mesmo, Benedito, boa tarde. Olá, pessoal, bem-vindo todo mundo. Então, a ideia é fazer um resumo geral do que a gente conversou nos últimos episódios e dar um panorama, né? Como você bem falou, fazer um fechamento de tudo que é tecnologia é sempre muito difícil, né? Mas a gente vai dar um encaminhamento aí do que a gente espera, de como a gente acredita que o setor vá se desenvolver. Tá certo? Certo. Bom, então vamos começar com o nosso primeira revisão geral dos últimos vídeos, né? No primeiro vídeo nós falamos sobre a tecnologia no agronegócio, vimos que tecnologia no agronegócio não é bem uma novidade, né? Do ponto de vista que muitas empresas, e a gente pode usar o exemplo da própria Embrapa, né? Vem desenvolvendo tecnologias voltadas para o agronegócio já há muito tempo, há mais de 20 anos. E aí a gente fala de tecnologias de semente, tecnologias de fertilizantes, tecnologias de técnicas de cultivo, né? Então, a Embrapa é líder nacional em pesquisa e desenvolvimento agropecuário, e é claro que as empresas privadas também têm a sua contribuição nesse desenvolvimento. A grande diferença é que eram tecnologias pouco palpáveis, né? Se assim eu posso dizer. No sentido de que quando você tem uma semente desenvolvida com tecnologia e uma semente crioula, uma semente standard, padrão, né? Você não consegue ver a tecnologia por trás que gerou o desenvolvimento daquela variedade, daquele cultivar. Então, por isso que eu falo que é um pouco menos palpável. O que acontece, e nós vimos isso um pouco mais no segundo episódio, é que as tecnologias passaram a ser um pouco mais interativas, né? Começaram a visar, ajudar o produtor, o agricultor, o gerente agrícola na tomada de decisão. Então, para isso, essas tecnologias acabaram se tornando mais interativas, de tal maneira que você tem uma interface, um sistema, onde você coloca uma informação, recebe uma informação de volta, então você tem essa troca, né, junto com a interface de comunicação com a tecnologia. Essa tecnologia ela se apresenta de diversas formas. A gente tem aí tecnologias de sensoriamento remoto, de geração de imagens, por satélite, por aviões, por drones, né, diversas plataformas. A gente tem tecnologias de geoprocessamento, de cruzamento de informações. A gente também tem tecnologias com interface ativa, embarcadas nos implementos, nos tratores, né? Piloto automático, barra de luz de posicionamento de GPS. Então, são muitas tecnologias que passaram a estar presentes no dia a dia do produtor, do tomador de decisão, né? Então, no nosso terceiro episódio, nós vimos as tecnologias que a Garantia vem utilizando para desenvolvimento de produtos e serviços que melhorem a qualidade do que nós propomos fazer no mercado, né? Então, nós vimos que nós estamos utilizando agora algumas coisas de geoprocessamento, de sensoriamento remoto, também desenvolvimento de sistema. Dentro do nosso CIS Garantia, a ideia é que o nosso usuário, o nosso parceiro comercial, não tenha nunca que preencher um dado de maneira repetida, né? Então, para isso, nós colocamos inteligência dentro do preenchimento do nosso CIS. Além disso, nós estamos automatizando as verificações internas de tipo de semente, junto com o zoneamento agrícola. E além disso tudo, também desenvolvemos, como falamos no terceiro episódio, tecnologias para mitigação de risco, a fim de identificar o histórico de produtividade
dos nossos clientes. E para isso utilizamos inteligência artificial, redes neurais e algumas outras tecnologias associadas para conseguir obter essa informação da maneira mais sólida possível. Bom, então feita essa revisão aqui nos episódios anteriores, a gente vai falar um pouco agora do que a gente espera, né? Se a gente falar, como a gente falou no início do vídeo, é muito difícil a gente estabelecer um fim, ou seja, um horizonte final para o desenvolvimento de tecnologia no agronegócio. São infinitos problemas, infinitas possibilidades de desenvolvimento. A grande questão é, para que a tecnologia se torne aderente ao mercado, ela precisa estar endereçada a um problema real. Então, o produtor vai sim ver valor na tecnologia, na ferramenta tecnológica desenvolvida, sempre que ela vier endereçada a um problema real. Muita coisa a gente vê sendo desenvolvida de uma maneira pouco precisa, no sentido de querer resolver um problema que não é efetivamente um gargalo da produção. E aí, nesse caso, o produtor consegue enxergar que isso onera a produção dele, mas não consegue enxergar isso como o bônus que isso traz, né? Ele não consegue ver o benefício dessa tecnologia, né? E isso, é claro, que não descredencia nenhum desenvolvimento, nenhuma tecnologia. A grande questão é, para que a tecnologia permaneça no mercado, ela precisa ter uma boa aceitação, uma boa aderência. E para que ela tenha essa aderência, ela precisa ser desenvolvida especificamente para um problema real. Então, o conselho que eu daria às startups, às iniciativas aprofundem-se no problema, entendam, identifiquem um problema para que a solução desenvolvida tenha aderência e continue ativa por muito tempo, tá certo? Muito bem, Sérgio. Então, você falou aí do desenvolvimento, falou de que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Que a tecnologia não dá para a gente ter um fim nisso daí, tá? Mas a gente tem uma coisa, quando a gente fala de tecnologia, tá? Parece uma coisa muito inatingível para o pequeno produtor. Tá? O grande produtor, que já está investindo bastante em máquinas, né, mais modernas, está atualizando todo o seu sistema de gerenciamento da cultura, da lavoura, né? Para ele, isso é uma coisa mais que está mais dentro do negócio dele, né? Mas e o pequeno produtor? Tá? Ele precisa contratar uma grande tecnologia. A tecnologia que ele precisa, será que está acessível para ele? O que você diz para a gente disso? Benedito, hoje a tecnologia ela pode ser acessada pelo pequeno, pelo médio e pelo grande produtor. É claro que a escala de utilização ela tem que estar em acordo, ela precisa estar sincronizada com o negócio do produtor. Então ele precisa planilhar, ele precisa entender qual é o custo que ele vai ter, ele precisa entender qual é o benefício que ele vai ter e quanto de lucro ele espera com a utilização de cada uma das tecnologias que ele for utilizar. Além disso, tem muita coisa open source, né, aberta, disponível ao produtor. Algumas coisas mais mastigadas, outras coisas menos. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa que o produtor já pode acessar, que está aberta, que é fornecida por órgãos públicos ou que é desenvolvida por alguma empresa, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, o próprio Google. A gente utiliza o Google comumente para geração de croquis, para geração de área e tal. Eu ressalto aqui a importância da tecnologia no sentido da manutenção desse produtor, né? Então, tecnologias de mitigação de risco, tecnologias de acompanhamento de produção e produtividade, elas tendem a fazer com que esse produtor se torne longevo na atividade agrícola, evitando perda, evitando risco, né? Então é muito importante que ele se informe, busque. Em relação aos desenvolvimentos, eu também gostaria de fazer uma seguinte observação, né? As ferramentas, as tecnologias desenvolvidas há alguns poucos anos atrás, hoje se mostram, e isso vai acontecer de maneira contínua, cada vez mais amadurecidas. Então, uma ferramenta que há 2 anos atrás era uma ferramenta
inicial, que não era, vamos dizer, tão boa, hoje essas ferramentas já apresentam uma qualidade, uma robustez muito maior, seja na velocidade de entrega do seu produto, seja no leque de produtos que ela oferece. Então, as empresas que estão no mercado há 4, 5, 6 anos desenvolvendo tecnologia, elas vão aperfeiçoando as suas ferramentas também. Então, o produtor precisa sempre revisitar as iniciativas de mercado para entender o que lhe é útil e o que não lhe é pertinente, pelo menos até aquele momento. Uma outra coisa que deve ser ressaltado é a aglutinação entre as iniciativas. É muito normal do mercado que algumas iniciativas que apareçam pontualmente como soluções vão sendo aglutinadas por outras que já andaram um pouco mais rápido e vão fazendo parte de um portfólio de outras empresas. E vão surgindo novas, e vão crescendo, e vão se aglutinando, e aí elas alimentam plataformas já existentes, mas não vão deixar nunca de existir essas iniciativas que eu vou chamar de isoladas no sentido de estarem iniciando, né? Estarem começando. Então, existe, como é possível notar, uma complexidade muito grande do que existe, do que vem sendo aperfeiçoado e do que vai surgindo. E o conselho para o produtor fique sempre antenado, identifique o que encaixa no seu negócio. Sim, sim. E eu acho que essa série nos trouxe aí uma abertura, tá? Para a gente entender um pouco mais realmente do que é a tecnologia e uma desmistificação dela também, né? Porque parece uma coisa muito distante, uma coisa muito complicada e uma coisa que não é acessível ao pequeno e ao médio produtor, né? Parece que é uma coisa só para o grande, né? Se você me permite, mais um outro gargalo da tecnologia que vem sendo, vamos dizer, adequado à realidade do Brasil, é o gargalo da infraestrutura, ou seja, chegar à rede 4G, 5G, 3G, nos lugares diversos do país, né? E uma solução que tem se dado para isso é a interligação de máquinas através de redes de rádio, né? Aí você tem um único ponto de internet, às vezes por satélite, na sede da fazenda, e você tem uma série de dispositivos que trabalham on-offline. Ou seja, quando você está lá no campo, no meio de uma operação, o dispositivo está offline, mas está coletando dado. Quando você chega com esse dispositivo próximo à sede da fazenda, uma fazenda, por exemplo, no Mato Grosso, onde você não tem uma cobertura tão grande, mas você tem um acesso via satélite pontual lá na sede, o seu dispositivo identifica a rede, faz o upload da informação, essa engine na nuvem roda, funciona e entrega na sede o resultado dessa tecnologia, desse produto, de maneira que você consegue usar isso nas áreas da sua fazenda onde não tem cobertura de sinal de internet. E eu falei no Mato Grosso, mas isso acontece corriqueiramente nos estados mais desenvolvidos. Se você pegar o estado de São Paulo, diversas propriedades aqui têm problemas sérios de conectividade. Sim. Então, a tecnologia visa, inclusive, resolver problemas da própria tecnologia. Então, assim, uma solução tecnológica só vai funcionar se a tecnologia conseguir entregar a solução. Então, é mais uma característica da tecnologia. Se não chegar até lá, não tem nem como utilizar, né? Então, assim, realmente está acessível, está mais fácil, né? E acho que a tendência, realmente, o que a gente vê é a tendência a isso se tornar ainda mais acessível, ainda mais fácil, com o aumento, né, da tecnologia, com o aumento de soluções, né? Que acho que é muito importante o que você falou, de que o produtor tem que analisar aquilo que ele realmente precisa, né, o que vai realmente agregar a sua lavoura, né, para o tamanho dele, para o tamanho da lavoura dele, né, e a gente viu que tem muita coisa para acontecer ainda, né, e com certeza a gente ainda vai falar muito disso. Então vamos falar muito sobre tecnologia ainda, né? Eu agradeço, Sérgio, toda a sua colaboração aí nesses 4 vídeos que nós fizemos nessa série, né? A gente sabe aí da importância disso, né, da importância da comunicação, da importância do conhecimento, tá, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, né, essa previsão, essa coisa de pensar um pouco mais no futuro.
né? E a tecnologia, a gente vê que ela realmente chegou para ficar e vai crescer muito. Então, agradeço aí em nome da Garantia, né? E que você possa vir mais vezes falar um pouco mais sobre tecnologia para a gente, tá? Benedito, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre tecnologia aqui. Ressalto que a área de seguro rural, onde a Garantia Agronegócios está inserida, é uma área que está em pleno desenvolvimento, com muito aporte de tecnologia, e convido a todos para, através do nosso site, fazerem suas perguntas, seus comentários, que nós teremos prazer em atender a todos. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. E eu quero aproveitar aqui para convidar a todos a nossa próxima série, onde a gente vai falar especificamente sobre o que a Garantia faz, o que a Garantia vende, que é o seguro rural, tá bom? Nós vamos ter nosso pessoal lá, o Igor e a Renata, que vão falar um pouco para a gente aí nesses próximos episódios sobre o seguro rural e as suas ramificações, né? Porque não é só o seguro agrícola, o seguro rural tem várias ramificações. Então não percam, não, que vai ser muito interessante. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Garantia Agronegócios, conhecimento.